Olá, meus queridos, bora lá para o nosso pão quentinho? Na semana passada eu refleti com vocês sobre a questão da ansiedade, das doenças emocionais relativas aos últimos tempos que nós estamos vivendo. E eu falei como a humanidade conseguiu viver antes do Freud, ou antes da descoberta ou invenção da psicologia, da psiquiatria, da medicina que trata das doenças mentais e emocionais. O que se fazia antes disso? Como é que Deus criou o homem sabendo que ia demorar tantos séculos para virem essas inovações desses estudos da ciência? E isso não está longe de nós. Dentro da Bíblia, dentro da palavra de Deus, tem recursos para isso. Então, quando Jesus fala, basta o homem a cada dia o seu mal, ele está dando para nós ali como nós podemos viver sem essas crises de ansiedade, sem essas crises de pânico, esses ataques de pânico que são tão frequentes hoje em dia, que levam a pessoa a desencadear outros tipos de transtornos emocionais, que levam inclusive à loucura, a pessoa a cometer suicídio, tragédias, enfim. Então, como a humanidade poderia viver antes da psicologia, da psiquiatria, dos ansiolíticos, dos remédios que nada mais fazem do que dopar a pessoa para conviver um pouquinho com a própria dor. Eu falei na semana passada das tantas vezes que Deus fala na Bíblia sobre não ter medo. Não temam, não tenham medo. Começa desde lá do comecinho, ele falando não tenham medo. E ele fala em Gênesis, ele fala, haverá alguma coisa difícil demais para Deus? E não há, nós sabemos que não há. E aí o homem chega nessa fase, nesse tempo que nós estamos vivendo, em grande angústia, em grande aflição, e às vezes cristãos, muitos cristãos, estão padecendo com as suas dores, com as suas enfermidades emocionais, enfermidades, né? E como você pode se livrar disso? Eu quero dar dicas para você, dicas que estão na Bíblia. Eu quero usar esse texto que fala, basta cada dia o seu mal. Por que ficar aflito por causa do que vai acontecer amanhã ou angustiado por causa do que aconteceu ontem, do que aconteceu antes na nossa vida? E tem um livro muito bom do Dale Carnegie, que fala sobre como se livrar das preocupações. Eu quero ver algumas partes e ela está totalmente dentro da palavra de Deus. Aqui diz o seguinte: o nosso principal objetivo não é ver o que se encontra vagamente à distância, mas fazer o que se acha claramente ao nosso alcance. Isso é uma frase do Thomas Carlyle. E o livro diz uma parte assim: aperte o botão para ouvir em todos os níveis da sua vida, as portas de ferro isolando o passado, os dias mortos de ontem. Toquem noutro botão e separem como uma cortina de aço o futuro, os amanhãs que ainda não nasceram. Então estão salvos por um dia. Isolem o passado. Deixem o passado entre os mortos. Afastem os ontens que têm levado tantos tolos ao caminho do pó. O fardo de amanhã, acrescentado ao fardo de ontem e carregado hoje, faz com que os mais fortes vacilem. O futuro é hoje, não há amanhã. O dia da salvação é hoje. Jesus fala, o dia da salvação é hoje. Viva habitualmente em compartimentos diários. Ele fala para nós isolarmos os ontens e os amanhãs hermeticamente em compartimentos fechados, hermeticamente fechados. Eu gosto de lembrar disso, daquelas vasilhas que existem, que a gente tem uma trava de segurança que fecha hermeticamente
os compartimentos, isola ali para o alimento não ser contaminado e também para não sair cheiro algum. É assim que deve ser fechado os ontens, os nossos ontens e os nossos amanhãs devem ser travados hermeticamente. E isso é questão de treino. Eu treinei isso e eu posso dizer para você com segurança que funciona. A Bíblia fala: não andeis ansiosos por coisa alguma. Você deve pensar no dia de amanhã. Isso, o livro falando, você deve pensar no dia de amanhã, preparar-se. Sim, isso é uma questão de você estar ali fazendo planos. Não deve, porém, inquietar-se. Isso tem levado muitas pessoas a uma vida de luto em vida, a ser um morto ambulante. Pessoas que ficam completamente travados na vida por conta dessas questões que envolvem a vida diária delas. Sir William Osler diz o seguinte: viva em compartimentos diários hermeticamente fechados. Trave o ontem e trave o amanhã e vivo hoje. Eu faço esse exercício frequentemente. Às vezes eu me vejo angustiada por algum assunto e eu me questiono: por que eu estou angustiada? E aí eu venho para o presente e vejo que o meu presente está muito bom. Eu estou ali com meu marido, eu sei que os meus filhos estão bem, que a família deles está bem, as lutas existem, os problemas existem, mas ali no agora tá tudo bem. Tá tudo bem. E por que então ficar tão afligido, tão atribulado por questões que eu não vou resolver? Se é passado, já foi, não adianta mais, é morto, já acabou. E se é futuro, eu não tenho a menor condição de resolver. Eu tenho como resolver o agora. Vou fazer planos? Sim. Os planos devem ser feitos? Sim. Mas eu devo viver no agora. Uma tarefa de cada vez, um grão de areia de cada vez. Eu quero insistir com você em que você treine isso. Quero insistir com você em que você consiga vivenciar a sua vida, desfrutar do seu viver diário, aprendendo como viver, como desfrutar, como abundar, sem ficar ansioso com coisa alguma. Quero orar por você e junto com você e pela sua família, que os milagres de Deus venham e que o grande milagre que você possa desfrutar a partir de agora seja: tá tudo bem, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Muita calma nessa alma. Se eu colocar nas mãos de Deus, Ele é capaz de cuidar. E Ele diz: haverá alguma coisa grande demais ou difícil demais ou demasiadamente difícil para que eu resolva? É assim que Deus fala. E eu posso garantir para você: não há. Vamos orar? Meu Deus, eu quero abençoar cada pessoa que está participando agora dessa sala de oração. Eu abençoo para que essa pessoa venha desfrutar do viver diário, desfrutar do presente que é a vida que o Senhor está dando para cada um. Senhor, em nome de Jesus, eu quero pedir que o Senhor entre nas causas dessa família, que venha habitar a paz, que venha habitar a harmonia, o amor prevalente, Senhor. Que a graça do Senhor Jesus seja sobre essa casa. Se há alguém doente, que a cura de Cristo seja manifestada. Se há alguma opressão maligna, esse mal tem que sair no nome de Jesus e tem que haver uma restauração no nome de Jesus. Nós abençoamos a sua casa, abençoamos o seu trabalho, abençoamos a sua mente. Senhor, que cada igreja aqui representada esteja recebendo o teu poder sendo manifesto no meio daquela igreja e sobre a nossa igreja também. Que venham dias em que o teu nome se faça conhecido no meio da igreja e que todos saibam que há um Deus vivo e poderoso operando no meio da igreja. Obrigada por esse tempo, Senhor. Eu abençoo a cada um no nome de Jesus. Eu vou convidar você a compartilhar esse vídeo ou através de áudio com amigos teus, com parentes, com conhecidos, com pessoas que você sabe que está sofrendo. Tem muita gente, inclusive no meio das igrejas, sofrendo porque não aprenderam a fechar o seu hoje, o seu presente, em compartimentos hermeticamente fechados.
Aprenda isso e ensine seus filhos, ensine as crianças, para que as crianças não vivam ansiosas e para que desfrutem de uma vida abundante. Beijo no seu coração, compartilhe os vídeos que são colocados na sala de oração e até o próximo vídeo. Tchau!